Paraná. Detalha pra gente aí, Sonda, o que aconteceu, como é que tá a investigação sobre esse caso, Sonda? Vamos lá, Gamba, falar sobre esse caso lamentável que aconteceu no final de semana, no jogo de domingo entre São Joséense e Operário, jogo do Campeonato Paranaense, que aconteceu na capital, Curitiba, na Vila Capanema, Casa do Paraná. O Perdigão estava lá acompanhando a partida, também a trabalho, e acabou, após o jogo, sendo agredido por um policial militar do estado do Paraná. O jogador mesmo, quem divulgou as imagens e uma nota de repúdio em relação a esta agressão que sofreu, postou também imagens dos hematomas, a partir da agressão do policial militar, e também falou sobre o caso, disse que é um cara muito tranquilo, como ressaltou o Magrão, e que não havia feito nada que justificasse essa atitude do policial militar. Inclusive, a polícia militar do estado do Paraná divulgou há pouco um comunicado, uma nota, falando sobre o caso, dizendo que afastou o policial envolvido para atividades administrativas e que vai também fazer aí exames psicológicos, psicotécnicos nesse profissional para avaliar a sua condição de estar mais uma vez atuando pela corporação. A gente deseja aí muita força ao Perdigão e sabe que, infelizmente, Gamba, não é só com o Perdigão, mas também muitos torcedores acabam passando por isso em partidas aí do Campeonato Brasileiro, dos campeonatos estaduais, com a força excessiva da Polícia Militar. A nota, coloca o som aqui para mim, por favor, eu quero fazer uma pergunta para ele. A nota da Polícia do Paraná dá conta de que afastaram um policial. Foi um policial que foi afastado? Isso. Só um. Assim, gente, eles afastaram aquele policial que vai espancando o Perdigão, quando o Perdigão tá saindo. Só que assim, quem tá ali, os outros, me desculpa, são coniventes. Com certeza. São, aqui, ó, esses três, o que bate no Perdigão e os outros são coniventes. Qualquer policial em sã consciência intervém num caso desses, gente. Isso aqui é covardia. Não sei se era o capitão, não sei quem era, mas me desculpa, alguém tem que chegar ali naquele momento e... Peraí, gente, isso aqui é um excesso. O que está acontecendo aqui é um excesso. Não é só um que tem que ser afastado. Todos que estão envolvidos. Isso aqui é um absurdo. Nenhum momento ele reagiu, né? Aqui, ó, esse aí foi afastado. Certamente esse foi afastado, Com tá? certeza. Esse aí foi afastado. Agora os outros... Gente, ninguém coibiu. Sabe o nome do cara? Tem que falar o nome dele, desse covarde aí, cara. Falar o nome dele. Já tem os nomes, Mota? Já tem os nomes? Me permita interromper. Fecha no Mota ali. Todo mundo fecha no Mota. Primeiro, boa tarde, Gamba, boa tarde, Calvin. Esse é um assunto principal do boa tarde. Fecha no Mota. Boa tarde, Gamba, boa tarde, Calvin, boa tarde, Bruno, Luiz Mário, o Magrão, que tá... Os dois estão super... Todos nós estamos super revoltados em razão de mais um caso de violência policial no nosso país. Mais um caso. Não bastassem os casos aqui no Rio Grande do Sul, que a gente vem mostrando aí, infelizmente, acontece e tem que mostrar. Mas, gente, só um detalhezinho. Por que as imagens dos agressores foram preservadas? Só a perguntinha que eu faço. Me diga, porque a imagem do Perdigão tá aí. A gente tá vendo o Perdigão apanhar de graça, sem ter feito absolutamente nada. A informação que eu tenho é que o Perdigão chegou e falou boa noite a todos, ou bom trabalho a todos. E a partir daí começou a ser constrangido, ameaçado e agredido. Por que colocaram blur? Por que colocaram filtro na cara desses criminosos travestidos de policiais? O que aconteceu com o Perdigão foi uma covardia absurda. E o pior, Gamba e equipe dos donos da Bola RS... Se aconteceu com o Perdigão, que é uma pessoa conhecida, você imagina o que não acontece por aí, né? A miúda, a boca pequena, sem chamar a atenção da mídia, da imprensa como um todo. E eu concordo com o Magrão, concordo com o Lismário, concordo com todos aí. Perdigão, imagine uma pessoa boa. Imagine aquele cara que chega e sempre traz alegria para qualquer roda. É o Perdigão. Não jogou só no Internacional, foi campeão mundial pelo Inter, mas jogou no meu time também, de coração lá em São Paulo, Corinthians. Que absurdo, e nem se não tivesse jogado, nem se fosse um cidadão comum, qualquer trabalhador. A polícia não é feita para produzir violência, é feita para combater violência.
Agora, você falou sobre os nomes, né, Gamba? Aí o bicho pega, porque existe a chamada lei de abuso de autoridade, que não permite a divulgação de nomes nem as imagens dos suspeitos. Apesar do vídeo, apesar dessa escancarada covardia feita por esse grande, né? Enquanto atuava, eu sempre gostei muito da raça Jogava dele, muita né? bola. Jogava muita bola. Jogava muita bola. E agora, tá vivendo aí, né? Gosta de uma cervejinha? Qual o problema nisso? Me diga. Olha aí, ó. Ele não reage em nenhum momento. O Perdigão, ele é agredido. E ele tenta conversar. Olha que absurdo é esse. Ele foi humilhado, né? Foi. Não, gente, isso isso daí aí, dá cara. pra considerar até uma tortura. Isso é Isso aí, humilhação gente, total. Sabe quando a gente vê cenas do ser humano sendo humilhado? Sabe quando a degradação do ser humano? É isso aí que estão fazendo. É isso aí que estão fazendo com o Perdigão, gente. Estão tratando o Perdigão, e poderia ser qualquer outra pessoa ali, como, sabe? O que é isso, gente? Gamba, assim, deixa eu falar, eu tô assim, ansioso pra falar sobre isso, porque todo mundo sabe a relação amizade que tem um Perdigão. E não só pelo Perdigão. Eu não quero generalizar toda a polícia do estado do Paraná, mas o que esse cara fez foi uma covardia. Ele não é um policial. Eu queria ver se ele tivesse sem a farda, se ele teria a autoridade de fazer isso com o Perdigão ou com qualquer outra pessoa. O que ele fez, o Perdigão não teve reação. O Perdigão tá querendo conversar. O Perdigão apanha e fica falando pra ele assim... Cara, nem cara feia o Perdigão fez, cara. O que tá Ele fazendo comigo? ele tá ali. O que eu te fiz? Isso aí. Esse cara não é policial. Ele tá manchando a imagem dos policiais que trabalham, que protegem a população. Esse cara não pode ser tratado como um policial, o que ele fez. Ele não pode. Eu volto a falar. O Perdigão é um cara muito do bem. Porque qualquer um com mais sanguíneo ia apanhar mais, mas ia reagir. Ia sair uma briga ali, apanhar. Eu não sei se eu, sem fazer nada, tomando tanta cacetada, se eu ia ficar quieto que nem o Perdigão. Pra vocês verem a pureza que é esse cara. Ele é muito puro. Tá Vocês não louco. têm noção do que é esse O mais cara. revoltante é que ele é muito puro. Quem tá assistindo a gente aqui hoje e vai entender a minha revolta, e quem conhece ele vai entender muito mais, porque esse cara é um cara do bem, é um cara puro, que não faz mal pra ninguém. Magro, o é Perdigão, inadmissível o que fizeram com ele. O Perdigão nunca discutiu com ninguém, gente. O Perdigão- Eu já fiz vários eventos com ele, ele é idolatrado pela simpatia, pela leveza dele, ele faz todo mundo sorrir. Cara, isso é muito revoltante. Esse cara que Foi fez covardia. isso, ele é um marginal, irmão. É um covarde. Ele não é polícia, ele é um marginal. E assim, ó, mesmo que daqui a pouco o Perdigão possa ter feito alguma coisa errada, como por exemplo assim, ó, não poderia estar naquele local, tinha que sair. Não justifica a agressão. Não Entende? Exatamente. Então, eu acho que o Mota foi perfeito quando ele colocou que a polícia é feita para combater a agressão e não para agredir. Então, existem muitas maneiras de tu retirá-lo dali. Talvez ele tivesse bebido um pouquinho, a conversa não tivesse tão boa, mas, cara, tu agrediu uma pessoa que não Nada está fazendo justifica, nada. nada justifica. Não E outra, tem justificativa E outra, alguma para isso. Aquilo ali, gente, vamos lá, a gente conhece estádio de futebol. A gente vai a estádio de futebol. Isso aqui é um pós-jogo. Isso aqui é quando eles estão fechando o estádio e solicitam para as pessoas saírem. Isso é papel de orientador de estádio. Isso aqui não é papel de polícia. Isso aqui não é papel de polícia, E ó, tu gente. bater na pessoa que Claro, se nega. ó. Digamos que ele esteja se negando Gente, de saída. Tu vai bater na Claro, pessoa. geralmente Isso. o cara chega assim, ó, estamos fechando aqui o perímetro, tá? Bora lá, gurizada, um abraço aí, voltamos na próxima. O cara vai sair, o cara tá saindo com a cervejinha dele ali. Isso aqui não é papel de polícia, gente. Tá louco, tô falando Não tudo. tá oferecendo perigo algum. Nenhum, cara, nenhum, Primeiro cara. que a gente não pode colocar ele que ele é polícia, porque ele não é polícia. tem Ele não mais está isso. preparado para isso. Não tá porque falar que esse cara é um policial, a gente está manchando a Magrão. imagem dos outros. A falta de preparo A gente que tá a gente manchando. vem mostrando né, aí que tá. nos últimos meses. Não só a gente vê esse caso da polícia do estado do Paraná, mas acontece aqui mesmo dentro da Brigada Militar. E é lógico que a gente não deve, não pode, nós não vamos e não estamos generalizando, porque a instituição é muito maior, né? Do que 1, 2, 3, no máximo 4 policiais. Mas olha o que aconteceu com aquele plantador de morangos em Pelotas. 18 PMs invadiram a casa de um trabalhador, de um pai de família, e o executaram com tiros de fuzil e ainda torturaram a esposa dele, que foi obrigada a se ajoelhar em cacos de vidro, com o marido morto ao lado.
Então, o que está acontecendo é a falta de preparo que vem marcando as polícias no Brasil inteiro. E cá entre nós, as imagens desses bandidos travestidos de policiais deveriam ser escancaradas, mas infelizmente essa lei de abuso de autoridade não nos permite isso, lamentavelmente. Mota, segue com o programa aí. Amigo, né? Também falar do amigo que apanhou pra caramba, que nem também. Tá Também, bom, o cara ficou apanhou, inconsciente. E eu deve ter apanhado que uma parte ele não pegou, né? Uma parte não pegou, ele deve ter apanhado muito também, o amigo dele. O Mota tá trazendo aqui algo que diz o seguinte pra gente, né? Não são casos isolados. A gente, obviamente, não pode generalizar, é a minoria da polícia, Sim. mas não são casos isolados. O Mota acabou de lembrar um caso, nós temos mais um, nós temos das pessoas que acabaram tendo surtos também, nós temos pelo menos 2 casos disso. Que a Santa polícia Maria e Porto Alegre. Isso aí, que a polícia também tratou mal. Então, em várias regiões do país, a gente está tendo casos tidos como isolados que não são isolados. Eu não sei exatamente qual é a explicação disso, se o preparo para entrar está equivocado, se facilitaram para entrar e virar da brigada, da polícia, enfim, mas algo mais profundo precisa ser feito para evitar e chegar ao fim desses casos que não são mais isolados e que está trazendo tanto prejuízo para pessoas inocentes. Vou passar para o Mota. Mota vai seguindo Boa Tarde com esse assunto, é o principal assunto do Boa Tarde. Só para recuperar, né? Aqui, com essa postagem aqui, ó, que está na tela agora. O Perdigão já está buscando os seus direitos, o Perdigão já está tomando, né, medidas legais para buscar os seus direitos e tem que ir atrás dos seus direitos, sim. O que aconteceu foi um absurdo, foi uma covardia, como todos nós colocamos aqui. E Mota, aí eu vou fazer um pedido para ti, para a tua equipe. Não vamos deixar esse caso cair no esquecimento. Fica tranquilo. Não vamos deixar, vamos acompanhar, sabe? Vamos acompanhar. Compromisso, é nosso compromisso, gente. Porque é muito aquela coisa, hoje é assunto, amanhã vai ser assunto. Aí quarta, quinta-feira já não se fala mais. Entende? Então, assim, ó, vamos acompanhar para ver o que vai ser feito nesse caso e as consequências, principalmente em termos de punição para quem fez isso com o Perdigão. E o pior, né, só para complementar, né, o que aconteceu com o Perdigão ontem lá na Vila Capanema, acontece com guris negros no Brasil inteiro, com o pessoal que vive em comunidades carentes, vilas, favelas. Infelizmente, chega primeiro bate para depois perguntar se pelo menos está com o RG ou com o CPF no bolso. Infelizmente, é isso que acontece. Já passei por isso, Mota, já. Bom, Eu já passei por isso. Quem nunca levou em quadro, e o Magrão, que tem uma origem extremamente humilde, né, lá do Heliópolis, né, nossa querida Heliópolis lá, eu já acompanhei como repórter situações extremamente